Olá, sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista. Hoje eu venho com mais uma abordagem. Hoje vou falar sobre o novo texto da NR17, que foi publicada através da portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, número 423, aprovada no dia 7 de outubro de 2021, sim, bem fresquinha. É uma imensa gratidão de estar aqui falando sobre esse assunto, pois agora é real, né? Ela vai ser, sim, colocada em prática a partir de janeiro de 2022. Então, após também a leitura e alguns pronunciamentos de pessoas profissionais indiretamente ou diretamente ligados à CTPP, que é a Comissão Tripartite, que fez toda a diferença no andamento desse processo de revisão, eu me sinto mais segura para estar falando sobre essa nova versão da NR17, que é tão nova para todos nós. Nova por quê? Porque vem com um formato novo de trabalho, uma proposta mais otimizada nos quesitos de documento, de avaliação, que é através da análise ergonômica preliminar. O objetivo do meu vídeo não é passar item por item explicando para vocês o que mudou de fato. Vou fazer um resumo dos principais objetivos, campos de aplicação, situações de trabalho, o que eu acho relevante. E o que eu citar hoje aqui não quer dizer que são só esses itens que são primordiais. Existem vários itens que quem trabalha na área de ergonomia é importante que tenha o texto, a versão atualizada, e que leia item por item para você poder definir de forma mais assertiva qual será o seu modelo e método de trabalho. Essa nova versão ela vem um pouco diferente, ela vem mais descritiva e mais esclarecida em relação à última, né, versão da NR17. Então ela fala sobre o objetivo da ergonomia, os campos de aplicação, avaliação das situações de trabalho, fala muito sobre organização de trabalho, que esse tema, essa abordagem é uma das minhas expertises, que eu adoro. Fala também sobre o levantamento de cargas, mobiliário nos postos de trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas. Fala também sobre as condições de conforto no ambiente de trabalho. Hoje eu vou fazer umas leituras, que eu fiz um resumão aqui, porque mudou toda a sequência, né? Por mais que já esteve disponível outras atualizações da norma revisada, hoje eu falo de uma norma concreta, que já foi publicada e que mudou toda a sequência dos itens para ser feita a sua abordagem e até mesmo nas situações de citação, né? Antes, a condição do NR 17.5 era conforto e hoje não é mais e tudo mais. Então, qual é o objetivo da NR17? O objetivo é traçar diretrizes e requisitos que permitem a adaptação das características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, de modo geral, o objetivo continua o mesmo. O único detalhe que acrescentou é a questão do item da palavra saúde, que já fazia parte, né, faz parte de todo o sentido da ergonomia, mas não estava descrito. Então, que fala sobre as questões de conforto, segurança, saúde e eficiência. Então, eu quero deixar uma observação aí que dá uma ênfase para os profissionais aí de saúde que vão trabalhar com a ergonomia. Vou passar para o segundo item aí, 17.2, que é a aplicação. Todas as organizações privadas, públicas, devem fazer a análise ergonômica preliminar, ou seja, a ergonomia é para todas as organizações. Mais à frente eu vou falar sobre as questões das micro e pequenas empresas, mas todas as empresas que possuem trabalhadores regidos pela CLT
devem sim fazer abordagem em relação à ergonomia. Vou passar agora para o item 17.3, que fala sobre as situações de trabalho. Vai entrar, né, a partir de janeiro, a regra da avaliação ergonômica preliminar. Na segurança do trabalho, já é algo comum, a avaliação, né, preliminar dos riscos, mas para a ergonomia vem de uma forma mais inovadora. Pode ser que vários profissionais já atuam, né, com essa versão preliminar, mas existem também vários outros profissionais que nunca atuaram deste modelo. Então, é um ponto de reflexão aí para um novo formato de trabalho através dessa nova abertura da NR17 revisada. Então, o que vai ser obrigatório em relação à ergonomia? Ao invés de fazer a IT, vamos fazer primeiramente a análise ergonômica preliminar. E qual é o objetivo disso? O objetivo nada mais é do que implementar ações preventivas. É uma desburocratização daquele monte de documento, de inúmeras páginas. Às vezes, a gente vai abordar uma atividade para a gente provar que aquela atividade é de risco. Um documento tem cerca de 3, 5, 7 páginas. Então, a intenção dessa desburocratização da ergonomia é otimizar as informações em poucas páginas, em algo mais fácil, porque tem muitas situações aí que nós vamos observar dentro da ergonomia que só de inspecionar já nota-se que há a falta de ergonomia. Por exemplo, movimentos bruscos que fala em algum momento da norma, e eu vou falar sobre isso, posturas com exigências de flexão, de rotação de tronco, a presença do calor, quando nós vamos num ambiente onde os trabalhadores estão com aquele suor, aquela sudorese. Então, existem inúmeros fatores aí que só de nós observarmos já nota-se que há uma falta de ergonomia. Então, a tentativa desse novo modelo de análise ergonômica preliminar é justamente isso, é facilitar esse meio de campo entre o diagnóstico, né, do perigo, do risco, e facilitar as tratativas de implementações, de soluções de melhorias. E isso quem ganha é o trabalhador, é a empresa, e são todos nós, que cada um trabalha e atua num papel muito importante dentro da organização. Quais são as aplicabilidades de uma AEP, Análise Ergonômica Preliminar? As abordagens aqui, eles falam que pode ser tanto qualitativa, semi-quantitativa, quantitativa e pode haver a mistura de ambos, ou seja, nos dá autonomia para decidir de que forma será essa abordagem. Então, não existe, e aqui fica claro, não existe um documento padrão, um modelo de checklist padrão que nós devemos seguir, tá? Cada um poderá chegar no seu objetivo e no seu resultado de formas diferentes, desde que tenha congruência das informações e também dos resultados. Então, eu achei super bacana essa questão da autonomia, onde o profissional ele tem a liberdade de poder fazer uma avaliação mais qualitativa, mais quantitativa, fazer a mistura de ambos. Isso daí eu achei bem legal. Então, dentro dessas aplicabilidades, a identificação dos perigos, que nada mais é do que os fatores de risco. Aquela atividade tem levantamento e transporte de cargas de forma individual. Não, aquela atividade é uma tarefa muito repetitiva. Enfim, isso é a identificação dos fatores de risco, né? Então, para depois você chegar no risco eminente. E traz essa relação da NR1. Então, nessa nova versão da NR17, há muitas citações com outras normas regulamentadoras, o que nos dão maior subsídio para atuarmos fora da caixinha e também de um trabalho interdisciplinar bacana, multiprofissional,
E isso é um ponto muito positivo desse novo texto. Em relação à IT, a IT vai deixar de ser feita, o mercado de trabalho por ergonomista vai cair muito. Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que vai sim impulsionar a nossa área de ergonomia e vai facilitar muitas coisas na medida que nós vamos aprendendo a lidar com esse novo formato. Sempre o novo, ele causa desconforto, ele causa insegurança, mas nós vamos chegar no caminho certo na medida que entrar em vigor em relação ao prazo de início dessa nova versão, que é janeiro de 2022, e que todos nós vamos aprender um com os outros, isso aqui é o mais importante. Em relação à IT, ela continua, mas em menor incidência. Por quê? O primeiro documento que precisará ser realizado é a EP. Segundo, em seguida, em situações onde a análise ergonômica preliminar não contempla todas as informações necessárias para uma recomendação e uma implementação assertiva, eficiente, nessa falha é onde é possível estar elaborando a análise ergonômica do trabalho, porque essa análise, onde nós já estamos acostumados a fazer, ela envolve um estudo mais aprofundado. Então, o que fala sobre isso? A ET, ela vai ser realizada em algumas situações, por exemplo, uma avaliação mais aprofundada, é preciso movimentar mais pessoas, fazer um estudo mais aprofundado, envolver outros profissionais naquela dinâmica de identificação, diagnóstico, recomendações, enfim, nessa situação, quando for também identificadas inadequações ou insuficiência das ações adotadas pela análise ergonômica preliminar. Então, por exemplo, foi feita a análise preliminar, e mesmo assim, aquela medida adotada não foi suficiente. Então, vamos fazer um novo estudo, fazer IT. Alguma das demandas da análise ergonômica do trabalho é referente ao PCMSO. Então, o PCMSO ele pode acusar algumas situações onde é necessário fazer a análise ergonômica do trabalho. E também em relação ao PGR, a análise de acidente e doenças relacionadas ao trabalho. Então, vem qual a diferença para você também elaborar uma ET? Quando a demanda for bem clara em relação à organização, tá? E nós, dentro da empresa, nós também atuamos nessa descoberta de demandas. E um dos recursos é a análise do acidente e doenças relacionadas ao trabalho. Então, essa comunicação entre NR17 e NR1 vai ser muito importante para definirmos as estratégias de quando será feita uma análise ergonômica preliminar, quando será feita uma ET, certo? Então, eu achei isso bacana, essa comunicação entre PGR, AET e tudo mais. E quem sabe o momento certo, quando tem que fazer a ET, quando tem que fazer a IP, é nós profissionais. Na medida que vamos nos tornando mais responsáveis e nos adequando a esse novo formato de trabalho, que, como eu disse anteriormente, para muitos profissionais será muito fácil, porque já tem uma vivência, uma análise preliminar. Mas para outros profissionais não, vai ser algo novo, mas que todos no final irá colher bons frutos dessa nova revisão. Então, em relação à IT, tem a situação também em relação às microempresas, MEI, né, que não precisa fazer IT. Só que, assim, essas questões de organização com até 10 funcionários não precisa fazer ergonomia ou precisa. Gente, quando temos proprietários das organizações bem intencionados em relação à saúde e segurança do trabalho, nada impede que ele possa fazer além do que diz uma lei, né? Na medida que ele tenha consciência da importância
das medidas preventivas, da importância, o quanto ele agrega de valor em ter um trabalhador, um funcionário saudável, ele vai implementar ações independente de lei. Então, eu não me apego muito a essa questão de até 10 funcionários tem que fazer, eu não tenho, mas realmente está citado aí dentro do escopo aí da NR17 atualizada. Sobre a IT eu não vou falar muita coisa, porque o objetivo aqui é dar uma pincelada em alguns itens que eu achei importante discutir aí a quem me assiste, mas que é sempre importante estar lendo o documento na íntegra, porque cada um tem um entendimento, cada um tem um ponto de vista, e isso precisa ser respeitado. A EP ou a IT, elas devem integrar no inventário de riscos do PGR. Então, mais uma vez, aquela relação entre NR17 e NR1, após a identificação dos perigos e avaliação dos riscos, esses dados precisam ser alimentados aí em um sistema mais multidisciplinar. E o que precisa ter nesse inventário? Os resultados da IP, plano de ação no PGR, tá? Tanto da IP quanto a IT. Lá faz essa citação. E a organização, ela deve garantir que os empregados sejam ouvidos durante o processo de avaliação, tanto da EP quanto da IT. Então, está descrito na norma regulamentadora 17 a importância dessa ergonomia participativa. Eu já atuo dessa forma no início da minha trajetória em ergonomia. Eu não tinha muita habilidade, não era assim. Como eu entrei em uma organização que já tinha o seu sistema, o método, e eu aprendi a seguir o método daquela organização, que já tinha um trabalho de ergonomia padronizado, lá não levava tanto em consideração a opinião do trabalhador. E dessa forma eu tinha muita dificuldade de chegar a um consenso na fase do diagnóstico e implementação. Então, há já alguns anos que eu tenho uma ergonomia mais participativa, de escutar o trabalhador, e é dessa forma que a gente tem bons resultados, tá? A gente consegue entender, compreender melhor a dinâmica do trabalho com a participação dos trabalhadores. Então, agora está escrito da NR17, que é muito importante que a organização permita e facilite esse processo de envolvimento dos trabalhadores nesse processo de construção desse novo modelo, AEP, AIT. Agora eu vou falar sobre a NR17.4, que fala sobre a organização. Mudou bastante coisa. Os itens da organização continuaram os mesmos. Houve acréscimo de outros itens e que eu fiquei bastante feliz, por exemplo. As normas de produção, modo operatório, exigência do tempo, ritmo de trabalho, conteúdo das tarefas, se manteve. Foi acrescido aí no contexto os aspectos cognitivos. Então, assim, dentro da organização, é levado em consideração agora, a partir de janeiro, os aspectos cognitivos. Muitos profissionais atuantes em ergonomia já têm essa tendência e que eu acho primordial ter essa noção do que pode afetar ou não a saúde mental, os aspectos cognitivos, cargas de trabalho, enfim. Então, agora está na nova versão da NR17, que os aspectos cognitivos que possam comprometer a saúde e segurança do trabalho. Então, isso deve ser avaliado e levado em consideração. Aí eu acho um pouco desafiador sempre quando a gente fala em aspecto cognitivo, até que ponto uma análise ergonômica preliminar pode abordar esse aspecto, sim ou não. Mas, em todo caso, se não dá para fazer a IP, nós podemos fazer a IT, né? E sempre comunicar com o cliente, aqui há uma limitação, vamos fazer esse outro modelo? Então, isso daí também é muito importante. Fala também dentro da organização sobre sobrecarga estática e dinâmica, eu achei bacana isso, que devem ser adotadas algumas medidas de engenharia, organizacionais e administrativas com o objetivo de eliminar ou reduzir
a partir de qual documento? Análise ergonômica preliminar ou AET. Eu achei bacana falando sobre isso, porque mostra a interação de profissionais diferentes. Então, sempre quando há sobrecarga estática ou dinâmica, precisamos envolver a engenharia, os tomadores de decisão, quem faz os procedimentos, a parte administrativa também. Então, é importante ter a união desses profissionais para definir qual a melhor medida, qual o melhor norte que vamos seguir durante esse processo de análise. Sobre o trabalho contínuo e repetitivo, que seriam posturas extremas, movimentos bruscos, uso de força excessiva, movimentos repetitivos que podem gerar vários danos, né? Então, isso é a expertise do ergonomista para estar vendo isso de uma forma mais rápida através da análise ergonômica preliminar. Fala também sobre a questão da vibração, que é algo que agora está descrito, antes não tinha. Muitos profissionais sabem da importância da vibração, nos danos no organismo, né, do trabalhador. E agora há essa citação, mas ela fala aqui para consultar o anexo 1 da NR9, que é a avaliação e controle das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, aí vem mais uma interação entre NR17 com demais normas regulamentadoras. Então, é bacana essa questão dessa avaliação precisa, evitar os movimentos bruscos. Então, isso tudo a gente tem que dar uma observada, tanto na EP quanto na IT. E também fala sobre a exigência cognitiva que possa comprometer a saúde e a segurança do trabalhador. Mais uma vez, entrando o aspecto cognitivo aí, nessa nova versão, nos dando subsídio para tomadas de decisão, para que a gente possa fazer um bom trabalho. Falando também sobre algumas medidas preventivas que visam a redução ou eliminação daquele perigo, daquele risco, são as pausas. Então, dentro da organização, na visão da ergonomia, né, as pausas, elas devem ser consideradas como uma das medidas, e só que essa pausa, ela não pode ter alteração da cadência. Então, o que seria isso? Não, vamos colocar a pausa, só que quando esse trabalhador retornar para o seu posto de trabalho, a gente precisa fazer uma alteração na máquina, no equipamento. Vamos pensar numa esteira, vamos aumentar a velocidade, então com isso altera a cadência. Então isso não é permitido, tá? Dentro da NR17, então tem a descrição falando sobre isso. Em relação à pausa também, ela deve ser realizada fora do posto de trabalho. Então é importante que a gente comente sobre isso, que há alguns itens que antes não tinha e que hoje tem um subsídio maior nesse novo texto da NR17. Questões de alteração da forma de execução ou organização da tarefa. Então, nós podemos intervir tanto na execução da tarefa, como a tarefa é feita, tem um procedimento específico, a gente tem autonomia aí para mostrar para a organização que devemos levar em consideração os aspectos ergonômicos e quando for acessível e conveniente fazer essa alteração, tanto do modo operatório quanto da organização, questão de layout. Então faz parte do nosso trabalho e nos dá também autonomia para estar direcionando com o objetivo de facilitar o trabalho, o objetivo de promover saúde e segurança no ambiente de trabalho e, como eu disse anteriormente, é o trabalhador que ganha, é a organização que ganha e todos nós ganhamos porque cada um atua no seu papel principal. Também no item de organização, fala sobre assegurar a saída dos postos de trabalho, dos trabalhadores nas pausas fisiológicas, né? Então é importante respeitar. Tem situações de trabalho
onde o operador ele não pode parar o processo e para ele fazer essa pausa fisiológica, ele precisa de substituição. Então, isso existe e o certo seria que a empresa aderisse a outros planos estratégicos para que tenha autonomia, essa questão da ida ao banheiro, ao beber água e tudo mais. E a NR 24.9.8 fala sobre isso, então é citado na NR 17 que não pode ser vedado o direito do trabalhador a fazer a sua pausa fisiológica. Mais uma interação entre outra NR que não seja a 17. Eu também achei muito bacana. Falando sobre a 17.4.7, esse eu quero dar ênfase que eu achei muito bacana. Os superiores e hierárquicos diretos dos trabalhadores devem ser orientados para buscar no exercício das suas atividades. Primeiro, facilitar a compreensão das atribuições e responsabilidades de cada função. Parece meio óbvio, mas isso já acontece na prática, mas nós, especialistas em ergonomia, quando nós vamos avaliar o posto de trabalho, fazer entrevista com o trabalhador, é muito comum nós perguntarmos, o que você faz aqui? Qual que é a sua atribuição, a sua responsabilidade? E o trabalhador muitas vezes não sabe falar qual é a responsabilidade dele, qual é a atribuição, o que ele faz. Então, nós muitas e muitas vezes devemos facilitar essa interação, essa compreensão. Então, aqui, dentro do texto da NR17, fala que a responsabilidade do líder é passar isso, essa compreensão de que o que cada um faz e qual a importância de cada um nesse sistema de trabalho. Então, eu acho isso excelente. Manter aberto o diálogo para sanar dúvidas. Então, abertura, proximidade, então são itens importantes aí. Facilitar o trabalho em equipe, então é função do líder facilitar e desenvolver planos para facilitar esse trabalho em equipe e estimular o tratamento justo e respeitoso nas relações pessoais no ambiente de trabalho. Eu tenho sempre uma versão de humanizar o trabalho, humanizar para evoluir. Eu sempre comento sobre isso, porque essas relações elas precisam ser humanizadas. E quando eu falo humanizada, eu não falo de você ter uma postura boazinha, que não agride ninguém verbalmente. Quando eu falo agressão, não é xingamento assim, uma postura mais rígida. No meu ponto de vista, humanizado é você ser educado, é você ter clareza nas suas palavras, no seu posicionamento. E o mais importante do profissional que trabalha com pessoas é você mostrar o seu valor e fazer o seu trabalho conforme ele tem que ser feito. Isso vai fazer com que pessoas gostem de você, sim ou não? Você sendo bom ou não, isso pode acontecer. Então, eu parto para o princípio de que a educação, o respeito, isso é algo muito sério e deve ser, sim, fazer parte da rotina de todos os processos. Seja uma organização de um funcionário, 2, 3, ou de 15, 20, 100, 1000 funcionários. Então, essas diretrizes são importantes, né? Uma verbalização, uma comunicação mais respeitosa. Eu acho isso sensacional, está dentro da NR17. Empresas com até 10 funcionários não necessitam deste item. Tá falando aqui. Mas eu acho que sempre a relação de trabalho ela vai ser mais assertiva, vai colher mais frutos sempre que houver esse cuidado em relação de pessoas, gestão de pessoas. Vamos falar agora sobre 17.5, que fala sobre levantamento, transporte e descarga individual de cargas. Mudou um pouquinho a nomenclatura, mas houve bastante alteração aí em relação ao levantamento e transporte manual de cargas. Vou dar ênfase na questão de trabalhadores
do gênero feminino, mulher e trabalhador menor, das atividades que a lei permite, que são os jovens aprendizes, né? Eles têm que pegar um peso inferior à capacidade dos homens. Então, isso é levado em consideração. Existem outras diretrizes que falam sobre esse assunto. Então, que fique claro, está na NR17, que precisa haver essas diferenças entre gêneros, porque o organismo é diferente. Aí fala sobre a questão de local de pega e depósito de cargas devem ser organizados para o trabalhador não realizar posturas extremas, flexão, extensão, rotação, respeitar o limite de área de alcance aí de até 60 centímetros. Sempre nas orientações de ergonomia, a gente fala que o limite aí de um movimento de membro superior seria o limite aí 60 centímetros, mas quanto menor a distância dessa área de alcance, vamos pensar em 30 centímetros, 20 centímetros, quanto mais próximo a sua área de trabalho, vai favorecer na boa postura. Então, aqui eles colocam aí o limite de 60 centímetros para você fazer um trabalho de área de alcance em relação ao levantamento de carga e descarga. Existem outras questões, tem muitas questões em relação ao NIOSH, mas que estão descritas, mas no levantamento e transporte de cargas também não há referência de peso limite. Precisa ser levado em consideração outras variáveis, a altura de pega. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, lá no meu canal tem um vídeo que eu falo sobre o levantamento em relação da norma vigente atual, né? E que eu falo alguns parâmetros, tá? Que são importantes levar em consideração. Então, vai lá no meu canal e procure o levantamento e transporte de cargas, que vai ter um comentário em relação a essa abordagem. E também que ficou claro a relação de que o levantamento e transporte no item da nova revisão da NR17 não é aplicável na movimentação de pessoas. Pelo que eu tenho observado aí de outros profissionais também falando, é que estão criando expectativa na NR32, que é uma NR específica aí no segmento hospitalar. Então, quando fala que não se aplica na movimentação de pessoas, estamos falando dos profissionais de saúde, enfermagem, fisioterapeuta, todo mundo, cuidador, todo mundo que está nessa interação de transporte de pessoas, né? Então, precisa sim ter uma análise mais descritiva em relação a esse assunto. Falando sobre o 17.6, que fala sobre mobiliário, manteve muita coisa da NR anterior. Então, eu vou dar ênfase na questão dos pedais, que ficou claro a importância da altura de pedal, dos comandos de fácil acesso, alcance. Então, está descrito nas atividades que precisa do uso do pedal, de manuseio dos pés, então está citando sobre isso. A questão da 17.6.7, atividades em pé. Nas atividades onde não é possível realizar o trabalho sentado, deve ser necessário a implantação de assentos para descanso. E detalhe, tá em ênfase ali a questão de assento com encosto. Nós vemos muitas alternativas em relação a de bancos, assentos, que às vezes não tem um encosto, então assento de pausa precisa ter encosto, tá? Então tem muita gente que tem a dúvida, então por isso que eu deixei aí frisada essa questão. NR17.7, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais. Vale a pena ler na íntegra, porque mudou bastante coisa, né? NR17, vigente hoje, fala muito pouco sobre isso, tá? E agora vem com o envolvimento do NR12, que muitos profissionais já estão envolvendo NR17 com NR12, e agora está bem claro no novo texto da NR17 a interação dessas duas normas, tá? Para fazer um trabalho mais eficiente, mais assertivo. Então, eu não vou falar muito sobre equipamentos e ferramentas, porque é necessário dar uma lida, porque mudou bastante coisa. E sobre as condições de conforto,
Dentro da ergonomia, nós avaliamos o conforto em relação à luminosidade, à temperatura, à velocidade de ar. Então, isso tudo é importante. Então, assim, o que mudou, não mudou muita coisa, mas é que está claro a ênfase em relação à iluminância do uso da norma de higiene ocupacional 11, então ela continua, não teve alteração. E a temperatura, agora eles padronizaram entre ambientes climatizados, ou seja, temperaturas entre 18 a 25 graus. Tem outras descrições em relação ao conforto, aplicabilidades e que é importante também dar uma lida, mas o que eu deixo assim mais claro é em relação a isso. O ruído permanece ainda, a tolerância em questão de conforto, 65 decibéis, tá? Mas é importante levar em consideração sempre, como eu falei no início, uma avaliação qualitativa, as entrevistas com os trabalhadores, o que ele acha daquele ambiente, fazer as medições quando necessários, principalmente em atividades com envolvimento intelectual. Isso é observado também, continua sendo observado no novo texto, mas nada impede de fazer um trabalho muito bem fundamentado. E eu acredito que o trabalho, quando ele tem um propósito definido e ele é fundamentado, ele pode sim superar determinados tipos de exigências. Então, isso vai do domínio do ergonomista, do que ele pode agregar a esse novo formato. Eu acredito que o início, a partir de janeiro aí, vai ter muitos profissionais aí ainda com alguma dificuldade da implementação, de como, nesse processo de final de ano até início, que entrar realmente a norma vigente, né, o novo texto em janeiro, haverá muitas dúvidas, mas eu acho que a calma, a busca do entendimento de todas as áreas, e cada organização ela tem o seu perfil, a sua abertura, então é importante que os profissionais tenham uma postura bem madura, mostrando sempre o seu valor, esclarecendo sempre ao cliente quais os pontos muito relevantes, não tão relevantes, para que a gente consiga fazer um trabalho respeitoso, né? Que nós não venhamos a perder o foco do valor que nós estamos tendo ênfase agora com esse novo texto. E eu acredito que a ergonomia só tende a somar na medida que ficar claro a importância da interação das áreas, seja através do PGR, DNR1, seja nas questões dessa proximidade das outras áreas, as engenharias, a parte organizacional, administrativa, conforme fala no novo texto. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu ponto de vista e estamos aí. Até o próximo vídeo, gente. Obrigado!